Oh, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, pelo primeiro dia da semana, por esse domingo. Senhor, que estamos na tua presença, estamos aqui, Senhor, nos apresentando humildemente para o Senhor, declarando o nosso amor, declarando a nossa dependência, declarando, Senhor, que dependemos totalmente do Senhor. Senhor, Jesus, vem nos conduzir, Senhor, nessa manhã, que possamos, Senhor, alegrar o teu coração, que possamos ter comunhão contigo. Senhor Jesus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir o teu falar. Ó, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, meus queridos irmãos. Jesus é o nosso Senhor. E o título da mensagem dessa semana é a oração da igreja. Ontem à noite eu dei uma introdução, né? Compartilhei um pouco com os irmãos a respeito da mensagem retrasada, o título foi Coluna, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, e também um pouquinho da semana passada, que é o grande mistério da Igreja, que é a piedade. Porém, agora eu vou entrar direto no assunto dessa mensagem, para ser um pouco mais sucinto e também para que os irmãos, na sequência, possam também complementar com o seu sentimento, com aquilo que o Senhor está tocando com as suas experiências. Amém? Jesus é o Senhor. Então, irmãos, no primeiro capítulo de Timóteo, Paulo faz um resumo e um encorajamento para Timóteo, no sentido de que como ele deveria proceder na casa de Deus, né? E o cerne do primeiro capítulo, Paulo mostra para Timóteo que ele não deveria se preocupar com genealogias, né? E versículo 4 diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E ele falou: Timóteo, o intuito, versículo 5, ora, o intuito disso que eu estou te falando, esse meu encorajamento para com você, não é para te deixar, não é um encorajamento, né? Eu estou te admoestando, mas com amor, visa ao amor, para que você tenha um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, o encargo de Paulo, como nós vimos, né? Paulo estava preocupado com a igreja em Éfeso e enviou Timóteo para que ele permanecesse e pudesse encorajar os irmãos a não perder o primeiro amor. O que aconteceu? Nós sabemos que a igreja em Éfeso, ela esfriou, ela perdeu o melhor amor, ela perdeu o principal, o maior amor. E Paulo, nesse encargo, encorajou Timóteo a levar os irmãos a não ficarem na mente, a não ficarem elucubrando, não ficarem em vãos pensamentos ou em infinitas genealogias, como diz o versículo, sem fim. Irmãos, essas discussões, essas ideologias, essas genealogias, esses fake news, a quantidade de informações que nós temos recebido, não tem fim, isso não tem fim. E só promovem discussões, ao invés de promover o serviço de Deus na fé. Então, qual foi o intuito de Paulo falar para Timóteo? No primeiro capítulo, ele quis mostrar para Timóteo, você encoraja os irmãos a não se preocuparem com essas coisas, mas sejam simples, precisam ser simples em praticar a palavra com o coração puro, com uma consciência boa e com uma fé sem hipocrisia. Por outro lado, irmãos, né, cada um de nós tem uma característica. Alguns de nós somos mais passivos, né? Precisamos que alguém nos ajude, nos empurre para a gente agir, para a gente tomar uma ação, uma atitude. Por outro lado, outros de nós são super ativos, reativos, e quando ouvem as coisas, às vezes querem sair fazendo.
E daí, às vezes, a gente pode dizer assim, bom, então Paulo mostrou para Timóteo um sentimento de como se deve proceder na casa de Deus. Então, talvez a gente possa perguntar, que legal, então beleza. Então, eu quero saber onde que está descrito o manual. Cadê o manual? Eu quero seguir uma cartilha, né? Qual é o método que a gente precisa usar? Então, irmãos, hoje a gente vê no cristianismo as igrejas muito bem organizadas, super bem administradas, tem gestão, tem muito bem os aspectos técnicos, mas, irmãos, nós precisamos, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ser organizados. Deus é um Deus de ordem, e Deus deseja que a gente ande de forma ordenada. Deus nos criou para a gente andar de forma ordenada, porém, não sem vida, né? Uma organização, ela não tem vida, mas aquilo que é ordenado por Deus pode ser cheio de vida, é cheio de vida. Então, irmãos, não podemos ser aqueles que não tem a seiva, né? Nós não podemos ter a aparência de piedade, a aparência que expressa o Senhor, mas quando vem o primeiro vento, né? Quando vem a primeira tempestade, se quebra, porque é um galho seco, porque não tem a seiva daquela vida, daquela raiz, os nutrientes, até alcançando os galhos, até as folhas. Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja hoje, ela precisa ser uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão com o Senhor. Talvez, né, a nossa característica, a gente gosta de falar, você escuta uma notícia, você escuta um comentário, aquele irmão está fraco, daí você já fala para outro, o irmão não apareceu na reunião faz 3, 4 reuniões, você já comenta aquilo, o ser humano, a nossa natureza caída, o pecado, ele gosta dessa fermentação, e nós precisamos lutar contra isso, porque isso está dentro de cada um de nós. Então, irmãos, na prática, às vezes a gente fala muito, faz mais ou menos, faz aquilo que não te custou muito, não sei se os irmãos lembram, depois que o Senhor cessou a praga, com relação a Davi, que eu comentei ontem, o Senhor falou assim, fala para Davi que eu quero que ele erija um altar para mim. E aí o Davi ele foi em busca desse altar, desse monte, Araúna. E quando chegou lá, o proprietário desse monte Araúna, o Davi falou, olha, eu quero comprar de você esse monte. Daí o proprietário desse monte falou assim, tá, mas qual é o motivo, qual é o objetivo? Por que você quer comprar de mim? Aí Davi respondeu, eu quero comprar de você porque eu quero erigir um altar para o meu Deus. Eu quero fazer o holocausto. Aí o dono desse monte falou, não, mas então se é para esse motivo, então toma o monte, Araúna é teu, toma os bois e você pode, né, erigir em paz para o teu Deus. Irmãos, aqui está um princípio fundamental para nós. O Davi respondeu o seguinte para ele, não, eu quero comprar de você, porque para o meu Deus eu não ofereço holocausto que não tenha me custado nada. Então, irmãos, isso é fundamental para a gente entender. O Senhor, se você quer oferecer para o Senhor, mas não te custou nada, entendeu? Isso aí, o Davi não oferecia para Deus algo que de fato não custasse. Então, ele comprou aquele monte e ali ele erigiu um altar ao Senhor. Então, irmãos, esse é um princípio maravilhoso para a nossa vida. Nós achamos que não vai haver luta? Vai haver luta, né? Quando fala para você sair e pregar o evangelho, não embrulha o teu estômago, parece que tem uma borboleta voando, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando os irmãos falam assim, Neto, você pode ministrar a palavra, sabe o que acontece? Acabou com a minha semana. Acabou. Sabe por que acabou? Porque você
perdeu totalmente a tua liberdade, né? Ficar à vontade, esticar os pés na cadeira, andar por você mesmo. Não, porque você sabe que aquilo é uma grande responsabilidade diante do Senhor. Então você tem que se restringir, você tem que se negar, estar na presença de Deus, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. A mesma coisa quando os irmãos falam, vamos sair pregar o evangelho. Colocou aquela camiseta, irmãos, começa a gelar a perna, gelar estômago, gelar tudo. Mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque você está saindo de si mesmo, do teu natural, do que você quer, dos teus interesses, e está olhando, focando naquilo que são os interesses de Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso, que a nossa prática seja o contrário. Não falarmos muito, nem fazermos meia boca e orar nada. Pelo contrário, que nós possamos ter uma prática de, em primeiro lugar, orar, levar diante do Senhor, estar na presença do Senhor. Podemos orar muito, fazer mais do que temos de costume. E, de preferência, irmãos, falar pouco, falar a palavra de Deus, não falar nosso próprio pensamento, o que a gente acha, o que a gente quer, aquilo que deu certo no passado, porque eu já resolvi isso, eu já sei como fazer, eu já passei por essa situação, então eu sei qual que é o remédio, eu já sei qual que é a solução. Não, irmãos, não vamos ser presunçosos. Vamos diante de Deus, vamos levar as nossas situações diante do Senhor. E aqui, irmãos, o foco desse encorajamento, irmãos, nunca foi tão necessário nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos atuais, nunca foi tão necessário na história da humanidade nós orarmos da maneira adequada. Nós precisamos saber como orar. Nós precisamos ter uma oração que alcance os ouvidos de Deus, que é uma oração que ele está atento com os seus olhos para nos ver e atento com os seus ouvidos para nos ouvir. E essa oração, irmãos, não é qualquer oração. Graças ao Senhor que nós temos recebido a palavra, que nós temos sido encorajados, temos recebido o ensinamento, as sãs palavras, a palavra profética, que é muito claro, o alimento diário dessa semana, irmãos, é um negócio maravilhoso. É um negócio fora de sério. Você desfrutar, ruminar cada linha, cada detalhe faz toda a diferença para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Então, irmãos, eu queria mostrar para os irmãos o que não precisamos na nossa oração, não que não podemos, mas que não é necessário. Queria que colocasse, vamos ler Mateus 6, 8. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, irmãos, aqui eu quero mostrar para vocês, quero que os irmãos percebam, entendam que nós não precisamos, nós podemos, não é que nós não podemos, nós devemos, mas nós precisamos entender que quando você ora, você não está orando para que Deus descubra aquilo que você deseja, ou aquilo que você necessita, ou aquilo que você precisa. Ele já sabe muito antes que você peça. Tá, mas então, por quê? Se Deus já sabe, se ele é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, se ele é o todo-poderoso, se ele conhece desde a eternidade passada, desde a eternidade até a eternidade futura. Mas então, qual é o motivo? O que significa orar? Para que eu preciso orar? Qual é a finalidade da oração? Então, irmãos, aqui eu quero colocar alguns pontos, mas que ainda não são. No final, nós vamos definir mais precisamente para os tempos atuais, mas assim, a oração, quando nós oramos, irmãos, é uma maneira de nós expressarmos que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos dele. É uma maneira de você demonstrar ao Senhor que você depende. Não significa que o Senhor precisa que você esclareça para ele aquilo que você necessita. Não, pelo contrário.
Nós, irmãos, aí lembrei também daquela passagem no Jardim do Éden, que o Senhor Jesus, todos os dias, na viração do dia, quando terminava o dia, então Deus ia na presença de Adão e Eva para ter comunhão, para desenvolver com o homem a intimidade entre eles, entre Adão, Eva e Deus, entre Deus e Adão e Eva. Então, Deus certamente iria para falar algumas palavras, mas não ia só para falar, certamente ele iria para ouvir Adão. Mas, irmão, será que Deus não sabia o que Adão fez? Será que Deus não sabia como foi o dia de Adão e Eva? É óbvio que Deus sabia. Então, para que ele ia? Ele ia para poder ouvir, para poder estar junto, para poder estar na intimidade, para poder desenvolver com o homem esse relacionamento. E isso, irmãos, é maravilhoso. Então, a oração é a ferramenta mais preciosa, a oração é a ferramenta mais maravilhosa que nos permite nos conectarmos, nos unirmos, entendermos qual é a vontade de Deus no céu, para que a gente possa humildemente apresentar para Ele a nossa necessidade, que deve ser a mesma dele. Tudo aquilo, irmãos, que está pré-estabelecido, que já está pré-determinado, tudo aquilo que já está pré-ordenado, faz parte da vontade de Deus e já está amarrado, já está liberado no céu. Então, irmãos, aí que nós precisamos entender, aí que nós precisamos perceber que, às vezes, se você ficar orando e sem que esteja de acordo com aquilo que Deus já pré-estabeleceu, é igual uma colher velha batendo numa panela. Toim, 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 toim. Não vai para lugar nenhum, não vai ter resultado nenhum, não vai ter ação nenhuma. Por quê? Porque aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está orando, ou aquilo que você acha que está de acordo com a vontade, não está alinhado com a vontade de Deus. Vamos para 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Aqui, né, Paulo não deixou um manual, não deixou um modelo, não deixou uma sequência de artigos, mas pelo contrário, né, Paulo deixou um princípio e encorajou o cooperador dele, o jovem Timóteo, e falou para Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, Timóteo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, aqui, irmãos, nós vemos quatro itens, 4 aspectos, quatro formas, 4 tipos, né, de maneiras com que a gente se apresenta na presença de Deus. Então, aqui, o primeiro item que eu queria mostrar para os irmãos é em relação às orações. Pode manter o versículo. As orações aqui, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, né? Então, primeira coisa, irmãos, é nós termos essa postura diante de Deus. O Senhor está dando um encargo, o Senhor está revelando algo para nós, o Senhor está nos chamando, amém. Você está tendo um sentimento dentro de você, leve isso antes de você agir, antes de você tomar uma decisão, antes de você ter uma atitude, antes de tudo, leve diante do Senhor. Antes de tudo, exorto, meus amados irmãos, a que vocês, a que nós, a que eu possa ter a prática. A prática, irmãos, praticar não é de vez em quando, não é eventualmente. Mas prática é diário, prática é algo constante. Prática, irmãos, é o tempo todo. A gente sabe que a maneira mais simples, mais rápida e mais prática
de estar na presença do Senhor é invocando o nome do Senhor. Nós precisamos manter essa prática, reavivar essa prática, invocar o nome do Senhor. Às vezes você está em meio a pessoas, numa reunião, você não tem a possibilidade de fazer uma longa oração na presença de Deus, mas ali você pode estar no teu interior, invocando esse nome. Oh, que nome precioso! Oh, esse nome maravilhoso! Senhor Jesus, isso, irmãos, é maravilhoso. E a oração, ela é genérica. Você se apresenta diante de Deus para adorar, para dizer, Senhor, muito obrigado, obrigado porque o Senhor é o Deus Criador, é o Deus poderoso, obrigado pelo meu dia, obrigado pela tua presença. Ali você vai apresentar diante de Deus aquilo que Deus é. Então, a oração nesse aspecto, ela é genérica. E você pode fazer a oração nesse formato, não tem problema nenhum. Mas também Paulo encorajou que nós devemos orar de maneira com súplicas, prática de súplicas ou petições. E súplicas, nesse caso, não é genérico, súplicas são específicas, súplica é por uma necessidade especial. Então, você pode ter uma situação na tua família, você pode ter uma enfermidade, você pode ter uma situação no teu trabalho, ou você pode ter uma situação, enfim, o que quer que seja, uma questão prática, você pode ir na presença do Senhor e apresentar para Ele de forma simples a tua necessidade especial. E Deus quer ouvir isso de nós. Porém, seguimos para um outro item que são, além das orações e súplicas, são as intercessões. Irmãos, aqui, irmãos, é o foco, é o cerne e é a maneira principal que hoje Deus espera de nós nesses tempos finais, nesses tempos que nós vivemos, tempos de urgência, tempos finais que nós sabemos que o Senhor está nos preparando, que o Senhor deseja que a gente possa crescer, tempos que a vinda do Senhor está iminente. Então, o Senhor está preparando o seu exército, eu e você somos parte desse exército de Deus, e o Senhor deseja que a gente possa ser um exército engajado, um exército que entende o seu comandante, um exército que é prontamente fiel à voz do comandante, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, em relação às intercessões, eu quero mostrar para os irmãos e dar ênfase nesse aspecto. E quero mostrar que as intercessões são em favor. Elas são em favor. Ali o final do versículo 1 diz assim, em favor, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Ah, mas em favor de reis? Em favor desses políticos? Em favor desse Senado? Em favor do STF? Sim, o Paulo, irmãos, ele foi muito perseguido e ele mesmo orou por Nero, que foi terrível, que assolou os cristãos. Então, irmãos, a nossa prática, a nossa vida não deve ser se meter e mandar mensagem, WhatsApp, rede social, Facebook, Instagram, se envolver com essas coisas no sentido de você emitir a tua opinião. Mas o Senhor está nos encorajando a que a gente possa orar. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é que move, é que libera, a igreja é que amarra, a igreja é que desamarra aquilo que Deus já decidiu aqui na terra. Deus já decidiu no céu, mas Ele está aguardando, Ele está esperando que a gente entenda, que a gente toque na vontade dEle e que a gente possa, que a nossa boca, que as nossas palavras sejam proferidas alinhadas com aquilo que Ele desejou, com aquilo que Ele planejou e com aquilo que está ligado com a administração de Deus aqui na Terra. Então, meus irmãos, nós precisamos interceder. Precisamos ter a prática da intercessão. Senhor Jesus, aqui diz em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, irmãos, qual é a finalidade? Né? Aqui Paulo diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, no versículo 3.
esse sentimento, essa prática de nós orarmos em favor das autoridades, em favor daqueles que estão, dos reis investidos, para que nós vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isso é bom, e ele é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Mas qual é a finalidade disso? Por que que nós oramos? Por que que o Senhor fala vida mansa e tranquila? Não é para que a gente fique, nós, pessoalmente, você na tua casa, você não vai mais enfrentar nenhum problema, que agora o céu é só azul, que o mar é só de rosas, que você não vai ter dificuldade nenhuma. Não é isso. Não é a oração da igreja, o ministério da oração da igreja, não é nesse sentido. Não é nesse aspecto pessoal, mas sim no aspecto de nós darmos base, nós amarrarmos e liberarmos tudo aquilo que está relacionado com a propagação e com o avanço e com o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Tudo aquilo que está relacionado com trazer a vontade de Deus que já está realizada no céu para essa terra. Então, o versículo 4 representa muito bem esse sentimento, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na semana passada, o Fernando falou claramente a respeito da China. Nós sabemos que na China, o cenário, a situação é completamente diferente. Comentou a respeito das gráficas, das impressões, que não podem expressar o Senhor e expressar a sua fé publicamente. Irmãos, nós temos uma situação privilegiada. Aqui, irmãos, nós sabemos que é o deserto, e vai ser. Então, irmãos, nós precisamos orar. Nós que estamos aqui na América do Sul, nós precisamos orar para que o Senhor mantenha esse ambiente tranquilo e manso e saudável, para que o evangelho, para que a sua palavra, para que a gente possa sair nas ruas com liberdade, para que os comportores dinâmicos não sejam impedidos, não sejam barrados, não sejam bloqueados, mas para que eles possam fazer esse trabalho maravilhoso. Já pensou, irmãos? Por dia, 10.000 livros distribuídos, isso é um espetáculo, isso é maravilhoso, sem contar com se são distribuídos, se são semeados 10.000 livros por dia, então quantas orações, quanto que não foi amarrado e quanto que não foi desamarrado, então, irmãos? Senhor Jesus, isso tem que nos encorajar. Nós precisamos ser nós precisamos fazer parte desse encargo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Prosseguindo, meus amados, nós precisamos ter essa modalidade, nós precisamos ter a nossa oração, a oração do ministério da igreja, é a oração que afeta o destino humano, que afeta o governo humano, que afeta a humanidade, que afeta a vida nessa terra. Essa é a oração, essa é a intercessão, é isso que Deus está esperando de cada um de nós. Então, não vamos ficar, nós precisamos orar grande, nós precisamos orar grande, nós precisamos orar alto, não é ficar, entendeu, com aquela viseirinha aqui só, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para minha casa, Senhor, olha para o meu estômago, Senhor, olha para essa necessidade aqui. Nós precisamos orar mais, nós precisamos orar alto, nós precisamos orar grande. Senhor Jesus, orar alinhado com aquilo que Deus espera ouvir de nós. Orar de acordo com a vontade pré-estabelecida desde a eternidade passada e que vai se estender até a eternidade futura. Então, o Senhor deixou um modelo. Ele deixou, não é que é para a gente repetir as palavras em si, mas o Senhor deixou um modelo. Ele falou, olha, quando vocês forem orar, eu tenho uma maneira de vocês orarem. Se vocês quiserem que os meus olhos estejam olhando e que os meus ouvidos estejam atentos, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês precisam orar da seguinte maneira, Mateus 6:9. Mateus 6:9. Mateus 6:9, do 9, Mateus 6, o 9 e o 10.
Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou ler até o final. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, aqui está claro a maneira com que Deus quer que a gente ore. Existem as questões pessoais, existe ele te permitiu, ele te falou que você pode orar pelo teu pão? Falou, está escrito aqui o pão nosso. Ele falou que você pode orar pelas coisas do teu dia a dia, sobre as tuas ofensas, ou sobre a tua dívida, ou sobre as situações cotidianas. Falou, está aqui, ó. Ele falou que nós teremos luta. Então, nós podemos orar por essas lutas, para que a gente não caia em tentação. Mas, irmãos, vamos olhar como ele nos ensina a começar. Olhe como que nós precisamos começar orando. Em vez de inverter a maneira. A gente começa na prática hoje, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para a situação, olha para o meu financeiro, olha para a minha casa, olha para isso, olha para aquilo. Mas o encargo de Deus, ele mostrou. Quando vocês orarem, orem assim, ó. Santificado seja o meu nome. Primeiro ponto, irmãos, está mostrando para a gente que a gente precisa ser simples, porque não existe maneira de ser mais simples do que invocar o nome do Senhor. Invocar o Senhor é uma demonstração de simplicidade, é uma demonstração que você não é complicado, é uma demonstração que você é simples e que você depende dele. Então, santificar, em primeiro lugar, santificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, ele estava preocupado com o quê? Ele falou, olha, vocês precisam orar para que o reino venha. Olha só, irmãos, estava mostrando para nós já esse princípio. Nós precisamos se preocupar com o reino. O resto ele acrescenta, o resto ele completa, o resto ele já sabe daquilo que nós necessitamos, mas ele quer ouvir, ele está no céu e ele quer ouvir de nós. Ele está esperando, olha lá o Sidney, a Eloí, o Isaac, o Marco, o André, o Ademir, a família, a Helena Schneider, Ana Lia Visbisky, Sandra Madeira, a Rojane, a Bela, o Rafael Crispim, a Derval, a Luzi, o Luiz Beatriz, a Regina. Quando eles oram pelo meu reino, isso toca no meu coração. O Senhor se levanta, aquela caixa d'água lotada de encargo, lotada de vida, quando você toca naquilo que já está pré-ordenado, pré-estabelecido, que já é a vontade de Deus no céu, quando a nossa oração é assim, automaticamente, meus irmãos, a vontade do Senhor é feita. Isso é automático, é imediato, porque nós tocamos na vontade do Senhor. Então, prosseguindo, quero tocar também com os irmãos. Venha, faça-se a tua vontade, né? Então, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui, irmãos, é muito importante. Vamos ler Mateus 18, para a gente entender. Se a gente não orar de acordo com a vontade de Deus, nada acontece. As coisas continuam numa mesmice, num marasmo, uma inércia. Por isso que nós precisamos orar. Deus espera que a gente ore conforme a sua vontade. E Mateus 18 diz assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aqui, irmãos, a melhor tradução é tudo aquilo que nós, como igreja, que nós amarrarmos. Esse ligar aqui, a melhor tradução é amarrar. Então, tudo aquilo que nós amarrarmos na terra terá sido amarrado nos céus. Então, esse verbo ele terá sido,
esse verbo aqui, terá sido, em relação ao amarrar, tudo que eu amarrar aqui é presente, mas não vai ser amarrado nos céus no futuro. Olha esse verbo. Quando nós, como igreja, quando nós amarramos no presente algo aqui na terra, automaticamente já foi amarrado, já foi pré-ordenado, já foi pré-estabelecido, já foi pré-amarrado nos céus. Ou seja, irmãos, se nossa oração não estiver de acordo com aquilo que já foi pré-estabelecido no céu, nós vamos ficar aqui até a eternidade orando e nada vai acontecer. Nós não vamos sair do lugar. Mas, irmãos, porém, quando nós conseguimos tocar na vontade de Deus, perceber a vontade de Deus por meio da sua palavra, não é, irmãos? Por isso que a gente por que a gente ora ler? Ora ler. Por que orar ler? Porque orar ler você vai na veia. Orar ler é injeção na veia. Você faz com que a palavra do Senhor, com que o encargo do Senhor seja precisamente de acordo com aquilo que ele quer. Então, uma coisa é você tomar um comprimido via oral, né? Outra coisa é você tomar o remédio na veia. Irmãos, nós estamos em tempo de urgência, não dá para ficar esperando. O Senhor conta conosco hoje. Nós precisamos nos levantar como esse exército e orar diante de Deus de acordo com aquilo que Ele espera. Então, irmãos, para mostrar, eu também quero mostrar que a nossa oração, ela é poderosa. Se nós orarmos de acordo com aquilo que Deus espera, aqui vai ser automaticamente atendido. Então, para mostrar para os irmãos esse aspecto de que nós oramos no presente, mas que aquilo que nós oramos no presente, se estiver de acordo com a vontade de Deus, ele já decidiu, antes mesmo de nós orarmos, aquilo que ele quer amarrar, aquilo que ele quer liberar. Então, o irmão Luiz, ele me encorajou com um versículo que consegue traduzir, que consegue mostrar claramente para nós esse modus operandi, que é Gênesis 25. Gênesis 25, o que acontece? Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus também fez uma promessa para nós. Deus falou para que Deus nos abençoou e nos tornou férteis, para que a gente possa se multiplicar espiritualmente, para que nós sejamos essa descendência de Abraão, essas estrelas muito mais numerosas que as estrelas do céu. E Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou fazer da tua descendência, eu vou abençoar você, eu vou multiplicar, eu vou fazer a tua descendência muito mais numerosa do que as areias do mar e que as estrelas do céu. E aí, então, Deus deu para Abraão um filho. Esse filho, Isaque, também recebeu da parte de Deus uma esposa. E, por incrível que pareça, essa esposa que Deus deu para Isaque era estéril. Então, irmãos, não tem lógica humana, não tem fundamento humano Deus fazer uma promessa, Deus falar que vai tornar a descendência de Abraão mais numerosa, vai tornar a descendência de Abraão grande e dar para o filho de Abraão uma esposa estéril. Então, a nossa mente humana não consegue compreender isso. Então, por que se Deus deseja de nós? Se Deus, ele é poderoso, se ele é onipresente, se ele é onisciente, por que ele já não abre a porta? Se ele precisa que as portas sejam abertas, ou se ele precisa que as portas se fechem, por que então ele já não dá o caminho liberado? Por que ele já não dá a porta aberta para nós? Tem um princípio nisso. Porque ele espera que esse desejo venha de nós, que isso parta de nós, que a gente toque nisso e que a gente peça aquilo que ele já desejou. Então, irmãos, olha só a experiência de Isaque. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 21, vamos ver o que fala. Assim diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher,
porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ó Senhor Jesus! Isso tem que nos encorajar. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos coloca numa situação em que a porta está fechada, mas ele já, na vontade pré-estabelecida dele, pré-ordenada, ele deseja que você passe por essa porta, mas ele te coloca diante dessa porta fechada. Por quê? Porque ele espera ouvir a tua voz, ele espera que você deseje cruzar essa porta, ele espera que você deseje entrar. Então, irmãos, ele tem uma vontade pré-estabelecida, uma vontade pré-ordenada. Porém, ele nos criou com livre-arbítrio. E ele quer ver dentro de nós essa mesma chama, esse mesmo desejo, essa mesma intenção que está no coração dele. Deus espera ver isso em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E a nossa oração, irmãos, ela é poderosa. Então, quero mostrar aqui 2 exemplos da oração de intercessão, para vocês verem, irmãos, como a nossa oração ela é poderosa e como a importância de nós sairmos nas ruas, abordar as pessoas, porque é como uma engrenagem. Nós estamos orando e levando as pessoas, estamos tirando elas do reino das trevas e transportando elas imediatamente para o reino do Filho do seu amor, Senhor Jesus. A nossa oração, quando nós saímos, eu posso orar por você, é exatamente isso. Nós estamos tirando as pessoas dali, levando elas para o reino e colocando elas numa rede de cuidado para que elas recebam essa vida, para que elas estejam na hospedaria, para que elas sejam cuidadas, para que elas sejam alimentadas, para que elas possam crescer e para que elas também possam fazer parte desse exército de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, não tem sentença, não existe sentença, não existe... não tem sentença, não tem decreto que segundo a nossa oração, se a nossa oração estiver alinhada com a vontade de Deus, não tem sentença e decreto que não mude. Senhor Jesus, eu quero mostrar para os irmãos a experiência, não precisamos nem abrir, talvez, a experiência, mas então vamos abrir. Êxodo 32, para os irmãos verem o coração de Moisés. Êxodo 32. Então, Moisés tinha subido no monte para ter comunhão, o povo ficou ali, eu vou falar de maneira resumida para os irmãos. Enquanto Moisés estava tendo comunhão com o Senhor, estavam sendo um ali, estavam sendo um, Moisés e Deus, a face de Moisés refletindo a glória de Deus, um na presença do outro, um desfrutando do outro. Porém, irmãos, aquele povo, essa humanidade, essas pessoas, o globo, esse cosmos, estava numa situação de total divergência com a vontade dele, completamente ao contrário. Eles estavam ali, não conseguiram aguardar Moisés e estavam ali fazendo o bezerro de ouro. E aí no versículo 9 do 32, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo. Olha, Moisés, não dá mais, eu tenho visto esse povo, e esse povo é um povo de dura cerviz. Olha, eu tenho tido paciência, eu tenho tido misericórdia, eu tenho dado chance, eu tenho chamado, eu tenho falado, mas Moisés, não, desse jeito não dá. Agora, pois, Moisés, você me deixe, o 10, agora, pois, me deixe, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Sim, Deus estava irritado, Deus estava perplexo com esse povo, que não consegue entender que Deus está falando, que Deus está chamando, que Deus está cuidando, está conduzindo eles, que a sandália não está se desgastando, que está suprindo com maná, e mesmo assim, esse povo parece que não pega, não entende. Senhor Jesus. Então, Moisés, cansei, eu vou destruir esse povo, eu vou consumir esse povo. Agora, irmãos,
Olha o coração desse Moisés. Aqui eu quero mostrar para os irmãos a sentença, aqui no versículo 10, Deus assinou a sentença. Ele assinou a sentença e carimbou. Estava dada a sentença para o povo. Então, eu quero mostrar para os irmãos qual foi a reação do servo que intercede e como deve ser o nosso posicionamento como ministério de oração da igreja. O que significa interceder? Interceder do grego é quando você marca uma audiência especial, quando você agenda um horário, quando você vai na presença de maneira pessoal, de maneira separada. E eu gostei muito da definição de interceder, que vem do latim, que significa intercedere, que é intervir. E aí eu mostrei para os irmãos ontem, quando a gente estudou matemática, existe aquela teoria dos conjuntos. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando um conjunto, eles... Opa, Isaac, isso que eu falo que é servo. Ô, glória! Eu nem tinha pedido, mas ele já está com a visão, ó, a vontade dele está alinhada com a vontade do Senhor, aleluia. Está aí os conjuntos, irmãos, a teoria dos conjuntos, olha só. Está vendo que tem uma interseção? Ponto A é um, ponto B é outro, mas existe essa interseção. Essa interseção é esse interceder que significa estar entre algo. Estar entre algo. E hoje a igreja, pode tirar, Isaac, hoje a igreja, ela precisa ter esse tipo de oração. É estar entre Deus e as pessoas, é fazer essa conexão, é fazer essa ligação, é tirar as pessoas do império das trevas e trazer as pessoas para o reino do Filho do seu amor, trazer para a rede de cuidados, cuidar das pessoas, sermos simples, sermos fiéis, praticarmos esse encargo. Então, irmãos, o Moisés, ele entrou no meio e olha o coração de Moisés, coloca para nós no versículo 32, capítulo 32, versículo 32, Moisés chega a dizer da seguinte maneira para Deus: agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Olha o encargo de Moisés, olha o coração que ele tinha, olha, ele se colocou entre Deus e entre o povo, e ele intercedeu. E aí podemos ver que Moisés, ele orou da maneira correta, ele usou as palavras corretas, ele usou aquilo que já estava pré-ordenado no céu. Porque se não estivesse pré-ordenado, por que Moisés intercedeu e por que o Senhor alterou? Por que o Senhor se arrependeu? Por que o Senhor promulgou a sentença dele? Porque já estava pré-estabelecido no céu que a descendência de Abraão seria grandemente numerosa. E aí Moisés, quando foi interceder, ele usou estas palavras, ele usou aquilo que já estava amarrado no céu, ele amarrou na terra, e quando ele amarrou na terra, o Senhor, o que aconteceu? Vamos ler lá o versículo 13 e 14. Versículo 13, lembra-te de Abraão. O Senhor estava irado, queria consumir o povo, mas Moisés falou, ó Deus, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei para a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E aí, irmãos, está o resultado dessa intercessão. Olha que maravilha. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Irmãos, essa é a oração que nós precisamos orar. Essa é a oração de intercessão do ministério da igreja. É a oração de urgência, é a oração de intercessão por nós mesmos, cuidar de vós e cuidar dos outros, né? Senhor Jesus. E agora quero mostrar um outro exemplo para os irmãos, que não é apenas da sentença decretada, mas quero mostrar para os irmãos quando a sentença já foi decretada
e quando a execução dessa sentença já está em andamento. Senhor Jesus, vamos ler Primeira Crônicas. Não, pode ser 2 Samuel. 2 Samuel 24, versículo 10. O Davi, ele foi fazer o recenseamento, a contagem do povo, e ele agiu de maneira com que o coração de Deus, em desacordo, decepcionou a expectativa que Deus tinha com ele. E aí, no versículo 10, ele fala: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, qual foi a ação de Deus? Deus ouviu Davi, porém Deus falou: olha, Davi, no dia seguinte, por meio de Gade, falou: ó, Gade, vai até Davi e fala para Davi que ele tem três escolhas: 7 anos de fome, 3 meses de perseguição dos homens contra ele, ou 3 dias de praga. Então, esta foi a sentença de Deus pela atitude de Davi. E aí, Davi respondeu para Gade: olha, eu não quero, terrível é cair na mão dos homens, porque prefiro eu estar diante de Deus, porque sei que Deus é misericordioso. E ele pediu, então, para estar, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E a partir, irmãos, desse momento, quero pedir para nós lermos qual foi a postura de Davi. 1 Crônicas, versículo 21, que demonstra melhor aqui, mostra quando o Senhor foi agir, quando essa sentença foi dada em execução, quando ela saiu desse processo e passou a ter andamento de execução, qual foi a postura de Davi? 1 Crônicas 21, versículo 16. Diz assim: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Aqui já tinha morrido inúmeros homens. E aqui o anjo estava indo para Jerusalém para executar Jerusalém. Então, olha a sequência. Então, Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Senhor Jesus. Davi, irmãos, ali teve uma atitude de interceder, de se colocar entre. Ele falou assim: Senhor, eu que pequei, fui eu, manda essa praga contra mim, contra a minha casa. Ele colocou um pano de saco, ele colocou a cabeça em terra, ele intercedeu. E aí, irmãos, nós podemos ler o efeito dessa oração de intercessão no versículo 2 Samuel 24, 2 Samuel, capítulo 24, 2 Samuel 24, 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Então, irmãos, por que eu fiz questão de mostrar esses dois aspectos, uma sentença decretada ou até uma execução em andamento? A nossa oração, a oração do ministério da igreja, ela tem esse poder. Se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu, certamente, irmãos, essa torneira vai jorrar água. Tudo aquilo que está nos tribunais estão cheios de
de processos, né, que já estão com a sentença, já estão com o decreto, já está tudo determinado no céu. O céu, irmãos, Deus já determinou, Deus já decidiu, porém Ele está aguardando a nossa oração para que a gente possa despachar tudo isso que Ele já decidiu, tudo isso que está no seu coração, toda a sua vontade. Então, amados irmãos, vamos ler agora Mateus 18, 19. Isso é muito importante. Mateus 18, 19. Isso, 18, põe no 18 primeiro. Mateus 18, 18. Então, como eu mostrei para os irmãos, que o andamento, a velocidade, irmãos, né, nós temos falado, a velocidade não é aquilo que é publicado na revista. Ah, você viu no jornal aquilo que aconteceu, o senhor está voltando. Não são as notícias, não é o que estão nos sites, não é aquilo que está na revista. O que determina a velocidade do retorno do Senhor, da volta do Senhor, são as nossas orações e a nossa atitude em relação àquilo que Ele já decidiu e daquilo que já está no coração dele. Então, em verdade, vos digo que tudo que a igreja amarrar na terra terá sido já amarrado nos céus. E tudo aquilo que a igreja desligar na terra já terá sido desligado nos céus. Agora, o próximo. Exatamente. Em verdade, também vos digo que existe uma condição, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, talvez você possa perguntar, tá, mas nós somos diferentes, somos pessoas, um é rústico, outro é moderno, um é de um jeito, outro é de outro, um pensa assim, outro pensa assado. Como que nós podemos concordar? Essa concordância, irmãos, é fundamental. A gente tem que estar, nós como igreja, né, como nosso testemunho, nós precisamos ser um. Nós precisamos dizer sim e amém. Nós precisamos ser simples, como Paulo encorajou Timóteo. Timóteo, não fique olhando para essas coisas, porque isso aí não tem fim, essas genealogias e fábulas, mas leva os irmãos a praticarem de maneira simples a palavra. Então, lembrei também de Salmos 1, que diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Irmãos, antes esse homem tem o prazer na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, nós meditamos. Não é meditar, não é sair comendo igual um cachorro, mas é ruminar, é estar na presença do Senhor com o tempo, é ouvir o Senhor, é buscar. Antes, então, ao invés de você estar olhando o que está acontecendo, os acontecimentos, você está no jornal, que está morrendo não sei quantas mil pessoas, em vez de você ficar com a tua mente nisso, assentado na roda dos escarnecedores e no caminho dos pecadores, não. Você está meditando na lei do Senhor, nela, meditando de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto quiser prosperará. Então, irmãos, aqui é tudo quanto quiser prosperará. Por que nesse versículo diz tudo quanto quiser prosperará? Será que significa tudo que eu quiser vai prosperar? Não, significa que tudo quanto eu quiser, baseado naquilo que eu meditei de dia e de noite, baseado naquela comunhão que eu tive de dia e de noite com o Senhor, baseado na vontade pré-estabelecida do Senhor. Se eu for como essa árvore,
plantada junto dessas águas que estão fluindo, essas águas estão vindo, a palavra profética ela está vindo, a palavra profética tá enchendo a nossa raiz. Se nós estivermos alicerçados sobre a palavra profética, com as nossas raízes, meditando nessas palavras, irmãos, eu pergunto, o que nós vamos falar diante de Deus? Qual vai ser a nossa súplica? Qual vai ser a nossa intercessão? Eu queria pedir para o Isaac, se tem como colocar lá aquela foto que eu mandei, Isaac. Que alegria colocar e mostrar para os irmãos que eu fazia muito tempo que eu não... Olha aí, irmãos, isso aí é eu, a Lore, a Pietra, e essa é a Evelyn, é a dona da sorveteria. No sábado passado, pode tirar, Isaac. No sábado passado, nós fomos eu falei para os irmãos, a minha consciência não me deixou ver o Davi e a Georgia saindo, sendo um com os irmãos. O Senhor falou para mim, você vai perder essa oportunidade? Aí eu fui simples, falei, não, Senhor, eu não posso perder essa oportunidade. Coloquei a minha camiseta e saí. Irmãos, irmãos, muda, isso abala, porque nós estamos numa luta. Existe uma vontade de Deus, existe a vontade de Satanás, mas existe a vontade do homem. E Deus espera que a nossa vontade seja uma com a vontade dele. Irmãos, que maravilha, que experiência, que alegria. Estava lá na fila do sorvete e ela olhou e falou assim, eu amei essa camiseta, Então, irmãos, aqui, a partir daquele momento, nós passamos a interceder, entramos naquele meio, naquele conjunto, e ficamos ali chupando sorvete, invocando o Senhor, ali, Senhor, vai fazer, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não tenho condições, mas, Senhor, faz por nós. É assim, irmãos, é assim que funciona. Aí, acabou a fila, nós prontamente fomos ali, ela nos levou no escritório, subiu, aberta, invocou o nome do Senhor, pediu oração, já está no grupo de cuidado das irmãs. Senhor Jesus, é exatamente isso, irmãos, essa palavra aqui se resume exatamente nisso. Qual é a oração da igreja? A oração da igreja, irmãos, é essa oração que vem e abre a água para a pessoa. A oração da igreja é aquela que tem o processo, que está lá parado, mas você orou de acordo com a vontade do Senhor e aquilo foi desamarrado na terra. Então, automaticamente aconteceu. Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Espero ter encorajado os irmãos que nós possamos praticar essa palavra, viver esse ministério de oração. Nós possamos ter esse ministério de oração, praticar isso. Jesus é o Senhor.